Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a transformada de Fourier numérica em Python, NumPy ou SciPy. Os dois funcionam de forma semelhante para esta introdução, não vai fazer diferença. E aqui eu marquei em vermelho do lado direito o FAST. O que o NumPy e o SciPy fazem é a Fast Fourier Transform, que é um código baseado na ideia original de Collie e Tukey, que é um método de Divide and Conquer. Eu não vou falar sobre o método em si, quero falar mais sobre algumas características peculiares dele, que costumam confundir os alunos. E num vídeo mais para frente eu vou discutir o método em si, que o Divide and Conquer é um método fundamental e muito interessante. Bom, o que eu quero fazer hoje é usar a transformada de Fourier do NumPy e mostrar um probleminha dela, não um probleminha, mas uma dificuldade que vocês costumam ter, e explicar o porquê disso, o porquê das dificuldades e como resolver, e vou fazer isso baseado em exemplos, tá? Então aqui no tablet eu vou fazer algumas anotações auxiliares para ir ajudando o acompanhamento, e aqui eu tenho um exemplo pronto nesse notebook aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Bom, vamos usar como exemplo a função gaussiana. Então, só para deixar anotado, a gente vai sempre trabalhar com uma função gaussiana, então o f de x vai ser a exponencial de menos x quadrado, certo? Bom, vamos começar fazendo o gráfico e definir algumas quantidades. Então eu vou dividir o meu eixo x em 1000 pontos. Então eu vou ter um eixo x, esse eixo x vai ter 1000 pontos. Esses pontos eles vão estar entre x0 e x1. Então, o x0 aqui eu coloquei menos L sobre 4, x1 eu coloquei x0 mais xl. Então, digamos que o x0 está aqui, o x1 vai ser esse último ponto aqui, né? Ou, para deixar mais claro, é o x0 mais L. E esse cara está dividido em 1000 pontinhos, e a separação entre esses pontos a gente vai chamar de ΔX. Ok? Então esse é o meu eixo X. O L eu escolhi como 20, que é a periodicidade da transformada de Fourier, né? Toda transformada de Fourier numérica ela é periódica, implicitamente. E eu construo o eixo X dessa forma, né? De x0 a x1, com n pontos, usando endpoint igual a false. No final do vídeo eu volto nesse ponto aqui, vai tentando entender o porquê que eu escolhi endpoint igual a false aqui. Então a função que eu quero trabalhar é a função gaussiana, do jeito que eu escrevi aqui. E aqui basicamente o plot. Eu vou fazer o gráfico com um labelzinho, e o resto é só para deixar bonito. E essa então é a função que a gente está trabalhando nesse eixo X. Perceba que o zero não está no centro, eu escolhi explicitamente ir de menos 5 a 15 para causar um problema aparente que a gente possa discutir, tá? Não é um problema, mas vai parecer um problema. Ok, então o que eu quero fazer agora? Eu quero, aqui embaixo, eu quero calcular a transformada de Fourier desse cara. Bom, a transformada de Fourier, na física, a gente costuma definir por essa integral aqui. Na matemática, muitas vezes não tem esse fator 1 sobre raiz de 2π, ele é opcional. Depois a gente vê o porquê. Ele tem que ser consistente, mas pode ter ou não. Se ele está aqui ou não, depende de como que você define a transformada inversa, só para deixar claro. Então essa é a definição. Se eu usar essa definição, que é a que está lá na Wikipedia, por exemplo, a transformada de Fourier deste cara aqui, eu espero que seja um F maiúsculo, que eu escrevi aqui, vai ser 1 sobre raiz de 2, exponencial de menos 1/4 de k quadrado. Certo? Então, se você tem uma gaussiana no espaço x, você espera uma gaussiana no espaço k, mas é uma gaussiana mais larga, né? Uma gaussiana fina no espaço x, ela é mais larga no espaço k e vice-versa, né? São os espaços recíprocos. Note que, eu quero chamar a atenção aqui, que o f de 0, então em k igual a 0, eu espero que o valor da transformada de Fourier seja 1 sobre raiz de 2, ou seja, alguma coisa perto ali de
0,7. Perto de 0,7. Certo? Só para chamar a atenção que a gente vai notar um probleminha aqui. Beleza, então essas são as definições básicas da transformada de Fourier. Como é que eu vou usar essa transformada de Fourier? Bom, primeiro eu vou criar um espaço K. Então, meu espaço K, o eixo K, né? Para isso eu estou usando essa função auxiliar da biblioteca FFT, que é a função FFT-FREC. Eu vou discutir ela no final do vídeo, tá? Mas basicamente o que ela faz é pegar meu espaço K e dividir ele de 0 até um K máximo. Esse K máximo eu vou chamar de Gzão, que é o que eu estou pondo aqui na frente. Eu estou multiplicando tudo por esse fator 2π sobre G, 2π sobre ΔX, perdão. E ela vai criar uma grade de pontos nesse espaço K, e essa grade de pontos vai ter um espaçamento ΔK, que é 2π sobre L. Bom, como é que o FFT-FREC faz isso para mim? De novo, vai ficar mais para o final do vídeo. E a transformada de Fourier em si é o que está nesta linha aqui. Então, estou chamando o FFT, que é a transformada, e o que eu estou transformando é o vetor Fx, que é a gaussiana que eu construí ali em cima, e o F1K, então, tem a transformada de Fourier. Bom, uma transformada de Fourier é uma grandeza complexa, né? Porque tem uma exponencial complexa aqui, então eu tenho que fazer o gráfico separado da parte real e da parte imaginária. Então, a parte real vai estar em azul, a imaginária vai estar em laranja. Vamos fazer o gráfico e ver a cara dele. Olha só, essa é a transformada de Fourier da gaussiana. Primeiro, tem parte real e parte imaginária. Veja que tanto o azul quanto o laranja tem pontos finitos. E segundo, não é isso aqui, né? Tem algo esquisito. Então, a minha função, a minha função f de x, ela era uma gaussiana centrada na origem. Vocês lembrarem aqui, só pondo de exemplo para a gente lembrar, mas era uma gaussiana centrada na origem, e para uma gaussiana centrada na origem, a transformada de Fourier, o f de k, deveria ser, deixa eu fazer um pouquinho mais fina aqui, então, se ela é fininha aqui, ela deveria ser uma gaussiana mais larga no espaço K, também centrada na origem. Certo? É basicamente essas duas funções aqui. É a exponencial de menos x² e essa deveria ser 1 sobre raiz de 2 exponencial de menos 1/4 de k². Bom, essa aqui, beleza, está dando exatamente o esperado. Agora, esta daqui não é isso. E não é isso por dois fatores. Primeiro, tem parte imaginária, não deveria ser uma gaussiana real. Segundo, que olha a intensidade. Chamei a atenção aqui que a intensidade deveria ser 0,7. O pico deveria estar em 0,7. Só que o pico aqui está lá em, sei lá, perto de 60, né? Mais 60, ou aqui embaixo, perto de menos 60, ou mais ainda, né? Em torno de quase 100, né? Em torno de 80, mais ou menos 80, mais ou menos. Então, tanto a intensidade está errada, quanto esses números complexos aqui estão errados, positivo e negativo, ela deveria ser só positiva. O que está errado aqui é uma fase, é um fator de fase que está errado. Então, a gente tem um fator de fase errado e temos uma norma errada. Mas a palavra errada é uma palavra muito forte aqui. Na verdade, o que está errado aqui é a nossa compreensão do que a gente fez. A gente acha que a gente fez a transformada de Fourier, a gente acha que esse comando fez isso aqui. Isso é a FFT, né? Então, isso aqui é o que eu esperava desse comando aqui, a FFT da minha gaussianazinha, de forma ingênua, deveria me retornar isso daqui? Então, lembra que não, porque eu chamei a atenção já que esse fator 1 sobre raiz de 2π é uma convenção. Tem várias maneiras que você pode escrever ele. Se você colocar ele aqui como 1 sobre raiz de 2π,
Na transformada inversa ele aparece também como 1 sobre raiz de 2π. Mas se você colocar ele aqui como 1 sobre 2π sem a raiz, na inversa ele não aparece. E se você não colocar nada aqui, na inversa aparece 1 sobre 2π. As duas têm que conversar, né? Porque você quer que a transformada inversa da transformada de Fourier seja uma identidade, que você foi e voltou. Então esses fatores têm que se cancelar de alguma forma. Então eles têm que ser consistentes, a definição da transformada tem que ser compatível com a definição da inversa para que esses fatores se cancelem. Mas ele é arbitrário, você pode tem várias escolhas que você pode colocar aqui. Os físicos costumam colocar assim, que é a forma chamada ortogonal ou simétrica, e os matemáticos não costumam colocar, costumam definir a transformada direta só como uma integral, sem esse fator de norma. Fica um pouco mais limpo, né? Digamos assim. Então ele é arbitrário. Então, qual versão da FFT está implementada no SciPy e no NumPy? Será que a norma que o SciPy e o NumPy estão usando é essa aqui que você queria usar? Ou será que você tem que olhar na documentação para ter certeza? E o que diabos está acontecendo com essa fase, né? O que diabos é essa fase complexa que está acontecendo aqui que é mais interessante? Bom, para entender isso, vamos fazer o seguinte, vamos ignorar, vamos fingir que não teve problema aqui, vamos fingir que está tudo certo, tá? E vamos olhar duas propriedades da transformada de Fourier e ver o que acontece. Então a primeira dela, uma propriedade muito importante, é a propriedade da derivada. Então, eu deixei ela ilustrada aqui. A propriedade da derivada é a seguinte. A transformada, esse f torto é a transformada, né? Então, a transformada da derivada de f' é ik vezes a transformada de f'. Ou, de forma alternativa, deixa eu colocar aqui do lado para a gente poder discutir um pouquinho melhor. Eu posso escrever que a derivada de uma certa função f é a transformada inversa, então f menos 1, a transformada inversa, de ik vezes a transformada a transformada f de k, que é a transformada de f. Certo? Então, se eu tenho a transformada de f, multiplico por ik e tomo a inversa, eu obtenho a derivada da função original. No nosso caso, como a gente está trabalhando com a gaussiana, a gente espera que a derivada da gaussiana dê menos 2x e menos x quadrado. Vocês me permitem subir aqui, né? A gaussiana é e menos x quadrado, toma a derivada, a regra da cadeia, a regra do produto, vocês chegam aí nessa expressãozinha aqui embaixo tranquilamente. Então a gente, só para deixar organizado aqui, a gente espera, para o nosso caso da gaussiana, algo do tipo menos 2x exponencial de menos x quadrado. Essa é a expressão esperada para a derivada. Bom, vamos ver. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos passo a passo. Vou colocar colorido aqui. Então, primeiro, vou definir aqui a gaussiana de novo, tá? Reaproveitando o vetor x, vetor k, que já definimos lá em cima. Então, temos a gaussiana, é o f'. Vou calcular o f'ão, que é esse cara aqui. Então, calculei o f'ão de k, que é a transformada da gaussiana. Essa é aquela que parece que deu errado, mas vamos fingir que não deu errado. E aqui eu vou pegar ele, ó, aqui nessa parte que eu estou selecionando, eu peguei o f'ão e multipliquei por ik, que é esse ik que está aqui. Então, eu fiz agora esta seção aqui, ó. Perdão. Fiz agora esta seção aqui. E o i no Python é 1j, né? Ik vezes fk é este objeto aqui. E aí eu vou lá e faço a IFFT, que é a transformada inversa, esse cara aqui, para calcular o que eu chamei de f1, que seria a primeira derivada de f. E o f1 esperado, né, a primeira derivada esperada, menos 2x vezes a gaussiana. E vamos fazer o gráfico. Lembrando que a nossa impressão é que algo deu errado na transformada. Então tem alguma coisa errada neste objeto aqui. Se esse cara está errado, a derivada vai dar errada também, né? A norma está errada, a fase está errada, então a derivada não pode dar certo. Só que a gente vai lá e testa e ela dá exatamente o esperado. Laranja é a parte imaginária, que deu zero, exatamente zero, como esperado, não é totalmente real a derivada, né?
E aqui eu tenho a curva em azul, é a parte real da transformada calculada pela FFT, e em verde, praticamente sobreposto, ou exatamente sobreposto, é a derivada exata. Deu exatamente o valor da derivada, exatamente o correto, com a intensidade correta e não tem nenhuma fase complexa faltando. Então, muito engraçado isso, né? Porque a gente fez aqui a transformada, deveria dar uma gaussiana real, deu um treco, até tem uma cara de gaussiana, mas é imaginário, é complexo, a intensidade está errada, mas se eu uso esse treco que parece errado junto da propriedade da derivada para calcular a derivada de uma função f, ela dá exatamente o que deveria dar. Muito estranho. Ok, vamos analisar uma segunda propriedade agora, que é a propriedade do deslocamento da transformada de Fourier. O que essa propriedade me diz? Ela compara que a transformada de Fourier de uma função deslocada, f de x menos a, é a transformada de Fourier da função original vezes um fator de fase. Então, se eu tenho, por exemplo, uma certa função definida num eixo x, e essa função tem uma certa origem, digamos, centrada neste ponto. Essa é a função f de x original. E eu comparo agora com a função deslocada. Vamos deslocar ela para cá. Então, deslocou até este ponto aqui. Esse deslocamento tem tamanho a. Então, essa é a função f de x menos a. Então, se eu desloco a origem da função, a transformada de Fourier da função deslocada, então podemos escrever assim, a transformada de Fourier, f de k, da função deslocada, vamos pôr esse azinho em cima para descrever, vai ser a transformada de Fourier da função original vezes uma fase e menos i ka. E aqui é a transformada de Fourier da função original. Certo? Então ganha uma fase. Quando você desloca a função no espaço real, o espaço k ganha uma fase e essa fase é EI ka. Bom, vamos fazer a seguinte brincadeira. Vamos pegar a nossa transformada de Fourier da gaussiana. E aqui eu vou fazer duas coisas. Eu vou multiplicar por uma norma. A norma eu vou explicar o porquê daqui a pouco. Mas mais importante, eu vou multiplicar ela. Vou pegar a nossa transformada de Fourier e vou multiplicar ela por uma fase. Essa fase vai ser menos ikx0. Depois eu explico o porquê do x0. E comparar, e vamos ver o que acontece com essa transformada de Fourier da gaussiana com a fase modificada. Olha só. Esse é o resultado. Deu a transformada de Fourier que a gente esperava. Deu exatamente uma gaussiana no espaço K, real, bonitinha, com a largura correta, a linha tracejada no valor esperado. Então é algo muito engraçado, porque a gente tinha essa transformada de Fourier que não tem a cara da gaussiana que a gente esperava, só que multiplicando ela por uma fase EIKx0, que é a fase que eu coloquei aqui, a gente recupera a transformada de Fourier que a gente esperava. E corrigindo a norma, o valor dá o 0,7. Olha aqui, ó. O pico está lá em torno de 0,7, que é o que a gente esperava. Então, essa correção da norma e essa correção da fase transformaram aquela bagunça na curva que a gente esperava. Por que disso? Né? Por que isso é importante? Aonde aparece? Por que aparece? Bom, para entender isso, vamos levar em conta o seguinte. A gente está trabalhando com essa transformada de Fourier, lembrando que esse fator aqui na frente tem várias formas possíveis, tá? E o que eu tenho no computador é uma versão discreta disso. Então aqui eu vou pegar e eu vou escrever o meu eixo x como sendo um espaço discreto, que começa em x0 e vai até x0 mais L, com passos ΔX, e o meu espaço K, o espaço recíproco, ele vai começar em K0 e vai até K0 mais G, com passos ΔK, onde ΔK é 2π sobre L, e o período do espaço K, o G,
é 2π sobre ΔX. Ok? Então, se eu pegar essas definições aqui, do K discreto e do X discreto, veja que o X discreto eu posso escrever como sendo um XJ, o J é 0, 1, 2, 3, índices discretos, né? Vai ser x0 mais j ΔX, e o K eu posso escrever como um Kn, que vai ser K0 mais N ΔK. Ok? N igual a 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Com essas definições discretas, eu posso transformar essa integral numa somatória e o que eu obtenho é isso aqui. A transformada f é ΔX sobre raiz de 2π, somatória em j, de fj vezes uma fase φ e uma outra fase aqui. Da onde vem essas fases? Vem aqui dessa fase Kx. Por quê? Essa fase Kx eu vou transformar em Kn vezes xj, né? No processo de discretização. E esse produto Kn xj, se você abrir aqui essas definições neste produto, aplicar a distributiva basicamente, você vai obter essa fase φnj que está anotada aqui embaixo, mais 2π nj sobre enão, que é essa fase que aparece aqui. Tá? Então, esta fase vem da parte principal, que é esse 2π nj sobre enão, e essa fase φ, que aparece aqui embaixo sobrando, perceba que ela depende de x0 e k0 em todos os termos. Então, se a nossa origem fosse x0 igual a 0 e k0 igual a 0, no espaço real e do recíproco, essa fase não existiria. Mas essa continua existindo, essa é a parte principal, é a fase principal da transformada de Fourier. Bom, fato é, esta expressão aqui da somatória é o que a gente obteria se estivéssemos discretizando esta integral usando estas definições, que é as definições que eu meio que deixei para vocês aí. Agora, o que o NumPy, SciPy e FFTW de fato têm implementados? Se vocês olharem na documentação, lá diz o seguinte: a função f, que é o equivalente dessa aqui, compare as duas, é 1 sobre c, soma em j, fj e aquela fase principal. Veja que a fase principal é a mesma, aqui e aqui. O que muda é o fator de norma. Aqui o fator de norma eu defini como 1 sobre c, aqui é ΔX sobre raiz de 2π. E aqui tem a fase essa fase φ, que depende da origem das coordenadas, e aqui não tem. Tá? Então, basicamente, o que o NumPy, SciPy e FFTW implementam é o que você obteria se estivesse escolhendo as origens do sistema de coordenadas x0 igual a 0, k0 igual a 0, e se você não... e o fator de norma depende da escolha de C. Né? A escolha padrão de C está marcada aqui embaixo, é o padrão forward, é o C igual a 1. Né? Então você não teria nenhum fator de norma aqui na frente, enquanto que aqui tem um fator 2π sobre ΔX. Ou seja, se você quer que a sua definição da função f coincida com a função f do NumPy, você tem que levar em consideração esses dois fatores, a origem do sistema de coordenadas e esse fator de norma. Qual é a forma mais prática de fazer a correção? Eu deixei aqui nas conclusões. A forma mais prática é essa daqui. Se você tem a transformada de Fourier do NumPy ou do SciPy, essa daqui, tá? A relação entre ela e a sua transformada de Fourier física, dada pelaquela integral que você está mais acostumado, é pegar a transformada de Fourier do NumPy, multiplicar pela fase menos kx0, que é o deslocamento, faltou um i aqui, né? Essa fase seria o deslocamento da origem do sistema de coordenadas, e esse x sobre 2 é Tá escrito errado também, hein, gente? Deixa eu corrigir aqui em tempo real. Eu copiei errado de algum lugar. Faltou um i aqui. E aqui não é sobre 2, né? É raiz de 2π. Certo?
Vocês vão me perdoar porque agora eu me confundi, deixa eu conferir aqui. Delta x sobre raiz de 2π é o fator de norma, agora tá certo, né? Delta x sobre raiz de 2π. E a fase E menos ik x0, que vem desse termo aqui, ó. O K0 a gente vai assumir que é zero mesmo, mas esse cara aqui dá origem àquela fase, certo? Analisem com calma aí, é só pôr K0 igual a zero que vocês veem que é exatamente esse fator de norma de fase que aparece aqui. Então você tem essa relação entre a transformada de Fourier física e a transformada de Fourier implementada no NumPy, que vem por essa diferença do fator de fase e essa diferença do fator de norma que você precisa levar em consideração se quiser fazer essa comparação de forma correta. Feita a comparação correta, a gente obtém, de fato, a transformada da gaussiana, como esperávamos. Mas note que aqui na derivada, volte no vídeo se você precisar lembrar, mesmo com a fase e a norma errada, tudo deu certo. Nunca teve problema. O motivo disso é um pouco mais delicado de perceber, mas é porque a fase e a norma se cancelam se você faz uma transformada de Fourier direta e uma inversa. Perceba que aqui tem delta x sobre raiz de 2π e na inversa tem raiz de 2π sobre delta x. E a fase aqui é negativa e aqui ela é positiva. Então, quando a gente fez a derivada, lembra que a gente escreveu a derivada como sendo a transformada inversa de ik vezes a transformada de f de x. Então, aqui a gente fez uma transformada para frente e uma transformada para trás. Ao fazer as duas, o fator de fase e o fator de norma se cancelam. Então, se você não precisa fazer essa correção que eu tô definindo aqui embaixo, ela não precisa ser feita quando você está interessado em objetos desse tipo, que você passou pela ida e pela volta. Mas ela foi necessária para fazer esse gráfico, porque para fazer o gráfico a gente só fez a transformada direta, e aí a norma e a fase estavam erradas. E aí a correção foi importante para a visualização dos resultados, não para a conta em si. A conta não estava errada, é a nossa interpretação da conta que podia ter um erro. Sacaram? Sempre que vocês forem trabalhar com transformada de Fourier em problemas numéricos, vocês têm que atentar para essas coisas. Eu preciso me preocupar com a fase referente à origem e com a norma referente à escolha do tipo de integral que eu estou fazendo? Sim ou não? Depende se eu estou indo para frente ou para trás, se eu estou fazendo parte da conta numérica, parte da conta analítica. Então você sempre tem que olhar e ver se o que você está fazendo é consistente. Esse é o truque. Para finalizar e deixar claro, veja que o nosso problema original lá em cima, eu defini a nossa gaussiana como sendo algo que era um eixo x que ia de menos 5 até 15. E a nossa gaussiana estava centrada aqui em 0, que é essa curva que está aqui. Só que para o NumPy não sabe disso. O NumPy assume que os seus dados existem sobre um eixo que vai de 0 a L, que nesse caso é 20. Tá? Então veja que o tamanho L aqui é preservado, né? O tamanho L aqui continua 20, mas o NumPy acha que você está começando do 0. Ele não sabe que você está começando do 5. E essa é a fase, né? Essa é a fase, é a correção da fase menos ik x0, que é para levar em consideração essa diferença de fase entre a implementação do NumPy e o que você de fato está fazendo por causa desse deslocamento da origem que é implícito. E por ser implícito, a gente costuma esquecer. Sacaram, gente? Esses são os pequenos problemas da transformada de Fourier. E aqui no final eu deixei 3 perguntinhas para a gente responder, que são importantes também. Bom, primeiro, por que eu coloquei endpoint igual a false ao criar o eixo x com o linspace lá em cima? Vamos voltar para ver. Então, logo aqui, ó, aqui eu criei o meu eixo x usando o endpoint igual a false. Bom, vamos copiar aqui embaixo e ver o que acontece. Vamos executar e ver o que acontece.
Se eu rodar um linspace, digamos, de 0 a 10, com 10 pontos, e não passar esse endpoint igual a false, veja que ele vai retornar estes pontos aqui. O que são esses pontos? É um eixo que vai de 0 até o 10 e tem 10 pontos de 0 a 10. Ou seja, tem que ter mais 8 pontos aqui no meio, né? Então, que pontos vão ser esses? Vão ser o 1.1, ali o 2.2 aproximadamente, né? O 3.3 até o 8.8 e o 10. Então, são esses 10 pontos que foram criados aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele inclui o final, né? Inclui o 0 e inclui o 10. Se eu peço agora um endpoint igual a false, agora ele constrói um eixo que é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, mas não inclui o 10. 1, 2, 3, reticências, 9, mas o 10 não está incluído. Ou seja, o endpoint igual a false te retorna um domínio que vai de x0 até x final, só que não inclui o x final. E o endpoint igual a true, ou quando você não coloca endpoint, vai de x0 até x final, incluindo o x final. Então esse aqui é o endpoint false. E por que a gente está interessado no endpoint igual a false? Bom, o motivo é porque a gente está trabalhando com transformadas de Fourier, que são periódicas, então o nosso eixo x, a gente tem que pensar nele como algo periódico. Se ele é periódico, uma função que está definida aqui de x0 até xf, o ponto x0 é para ser o mesmo que o xf, porque o sistema é periódico. Então, na verdade, o que eu tenho é uma rotina que se replica aqui. E por aí vai. Para cá também. Ou seja, o ponto x0 é igual ao ponto xf. Então, não é como se fosse o 2π, né? 2π é igual a 0 no círculo trigonométrico. Então, a gente não deve incluir o último ponto do eixo x, porque ele é implicitamente igual ao primeiro. Tá? Então, sempre que a gente constrói o eixo x, a gente usa o endpoint igual a false. O segundo aspecto é, a gente usou a rotina FFT-FREC para construir o vetor do espaço K. Eu usei isso aqui em cima. Vamos olhar aqui. Ao definir o espaço K, eu defini ele assim. Eu vou copiar a definição lá para baixo, para a gente discutir. Eu usei essa definição aqui para o espaço K. Por que eu usei essa definição? Bom, essa é um pouco mais delicada. Então lembrem-se que o espaço K, ele vai de... Vamos definir ele, perdão, um pouco mais para baixo aqui, vou precisar fazer um desenho. Ele vai de 0 até G, onde G é 2π sobre ΔX. Daqui vocês já pegam que esse fator aqui, 2π sobre ΔX, é o tamanho. Tá? Então o FFT-FREC deve retornar alguma coisa limitada entre 0 e 1, porque eu multiplico por 2π sobre ΔX no final. Né? E o que o FFT-FREC me retorna? Veja, aqui tem uma questão interessante, que o espaço K tem que ser periódico. Né? Então a gente não pode ter a função f de k igual a k. Como que é a função f de k igual a k? A função f de k igual a k vai ser uma reta. Bom, como é que é uma reta? É isso aqui. Isso é uma reta f de k igual a k. Só que veja que se eu estiver trabalhando aqui no domínio de 0 a g, neste domínio aqui, eu estou trabalhando com a função k, que é esta função k aqui. E se ela é periódica, o
o que vai acontecer? Na verdade, a função k que eu vou estar observando não vai ser essa linha preta, mas vai ser alguma coisa assim. Porque ela é periódica. Certo? Essa ficou torta, deixa eu começar por aqui. E assim por diante, daqui para cá. Essa é a função f de k igual a k num domínio periódico de 0 a g. Bom, ela não é periódica e mais que isso, perceba que ela é inteiramente positiva, não existe nada do lado negativo. Então ela não é uma boa definição de f de k igual a k num sistema periódico. A definição que a gente quer é algo que seja ímpar, né? Eu quero uma função ímpar. Uma função ímpar tem que ter essa cara aqui. Mas para ela ser ímpar e periódica no domínio de f de k igual a k, eu preciso quebrar ela no meio. Eu preciso de uma função que pare aqui. Deixa eu aumentar a espessura desse cara aqui. Vou trocar a cor para o vermelho, que acho que é melhor. Então eu quero uma função que pare aqui e continue aqui. Então a função f de k igual a k que nos interessa no domínio periódico é essa função em vermelho. Ou seja, se eu estou entre os pontos, se eu estou dentro dos pontos azuis, eu preciso que ela me retorne estes pontos aqui, ó. Certo? Ela tem que ter uma quebra no meio do caminho. É isso que a FFT-FREC faz pra gente. Se eu tirar esse fator G aqui da frente, né, esse 2π sobre ΔX aqui da frente, e olhar aqui que é a FFT-FREC de 10 pontos, perceba, ela vai me retornar 10 pontos. E esses 10 pontos, se eu colocar aqui num eixo, vamos colocar aqui assim, ó. O primeiro ponto vale 0, que é esse cara aqui. O segundo ponto vale 0,1. O terceiro ponto vale 0,2. O próximo vale 0,3. Depois vale 0,4 e depois do 0,4 ele volta para o menos 0,5. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, aqui, um pouquinho para frente, né? No menos 0,5 e depois ele segue para o menos 0,4, para o menos 0,3, para o menos 0,2 e para o menos 0,1. Então ele me retorna esta função com uma descontinuidade e a continuação dela aqui embaixo. Então esse é o meu vetor K. Meu vetor K construído com FFT-FREC, ele é quebrado para garantir esta estrutura periódica do espaço K, é a chamada função dente de serra. Ele me retorna entre menos meio e meio, e aí eu tenho que multiplicar pelo valor de G, que é 2π sobre ΔX, para obter o tamanho do espaço K completo. Essa é a mais delicada, que é o FFT-FREC. E a última é o FFT-Shift. Talvez você tenha percebido aqui no exemplo que o FFT-Shift aparece aqui quando eu ploto essa linha cinza. Tá? Neste exemplo aqui, ó, eu usei o FFT-Shift aqui no K e também nas funções esperadas. O que ele faz, FFT-Shift? Bom, vamos ver. Eu tenho aqui o FFT-FREC calculado dessa forma. Vamos chamar isso de... vamos chamar isso aqui de Y, só um exemplo. Tá? Então, Y é esse FFT-FREC. E o comando fft.fft-shift, atuando em Y, vai deslocar a segunda metade desse vetor para o começo. Então, ele vai pegar esses dados que estão aqui e vão levar eles para o começo. Que é como se pegasse esses dados aqui e trouxesse eles para cá. Ou seja, agora ficou menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Colocou no ordenamento correto. Então, de vez em quando, a gente precisa dessa função FFT-Shift para deslocar os vetores, né, para poder fazer o gráfico corretamente. O que aconteceria se eu não fizesse isso nessa curva cinza? Bom, vamos ver. Eu vou pegar esses dados aqui e vou fazer o gráfico aqui embaixo de novo para vocês visualizarem.
Então esse aqui é o resultado do plot com o FFT Shift. E dá basicamente o que a gente esperava que desse. Vou tirar essas opções aqui. Se eu fizer esse mesmo gráfico sem o FFT Shift, vou tirar aqui. Deixa eu só duplicar aqui para ver se vocês conseguem visualizar melhor. Vou fazer um subplot. Talvez seja a melhor maneira de vocês visualizarem. Então, olha lá. É um pouco delicado. Acho que eu vou ter que dar um zoom para vocês verem. Deixa eu pegar o zoom que eu passei aqui em cima. X-limit de -4 a 4. Vamos lá. Aqui fica claro. Então essa é a função que está plotada com o FFT Shift e essa é sem o FFT Shift. O que vocês percebem? Ela está quebrada aqui em cima e tem uma linha azul aqui embaixo cortando. Por quê? Porque os pontos estão ordenados de forma diferente. Nessa daqui está tudo certo, né? Os pontos são de fato os que a gente espera, eles seguem o ordenamento correto daqui para cá, mas nessa daqui não, o primeiro ponto é esse aqui de cima. A curva começa, vou desenhar aqui em cima, é como se a curva começasse aqui em cima, e aí o próximo ponto é esse, depois 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 é esse, e depois que ela chega no final, ela volta para o começo. E a hora que você conecta os pontos, olha, ele vem até aqui, e aí para conectar o final no começo, traca uma taça, uma linha conectando ali, e depois continua plotando os pontos aqui e para aqui. Por causa do endpoint igual a false, aí fica esse gap aqui no meio, certo? Então, por causa da maneira com que os pontos estão ordenados, essa quebra do dente de serra do FFT, quando você faz o gráfico sem o FFT Shift, ele fica quebrado. O gráfico contínuo, né? Sem o FFT Shift, ele fica quebrado, né? E essa linha aqui fechando por baixo. E aí você precisa, então, do FFT Shift para ordenar os pontos no ordenamento natural deles. Tá ok? São duas questões delicadas que são meramente de visualização, mas são questões importantes. Fechou, gente? Então, é isso. A receita de bolo está aqui. Lembrar que a transformada de Fourier que você está fazendo não necessariamente segue a mesma definição da transformada de Fourier que está definida no NumPy, SciPy, FFTW e assim por diante. E você precisa prestar atenção nas pequenas diferenças entre eles e aos poucos ganhar experiência para sacar quando você precisa corrigir a fase e a norma e quando você não precisa corrigir. Fechou, gente? Aí é uma questão de prática e experiência agora. Qualquer dúvida,